Intervir. Por que que o nosso cérebro se atrapalha tanto na hora de ler formas desse verbo? Eu acho que há uma confusão generalizada com as formas do verbo ver. Vamos experimentar numa questão da FCC CEGEP Maranhão 2016. Ambientalistas interviram no debate sobre o clima, mas seus argumentos se chocaram com os interesses de alguns países. Os verbos estão empregados conforme a norma padrão da língua portuguesa. Proposta certa ou proposta errada? Olha, qual é a sua reação ao ler ambientalistas interviram no debate? Olha, não quero ser pessimista, mas o brasileiro adulto, ele lê interviram como se fosse uma palavra normal, mas não é. E como é que você descobre isso? Porque separe o inter do viram e você vai notar que a forma é equivocada. Vamos separar? Ambientalistas viram no debate. Não tem sentido, porque viram existe, mas é forma de qual verbo? Do verbo ver. Eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos, vós vistes e eles viram. Do verbo vi é outra história. É eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes e eles vieram. Portanto, a forma correta é intervieram. E você está diante de uma proposta errada. O chocaram está normal, portanto, o foco da questão não é o verbo chocar, ninguém se atrapalha na grafia desse verbo. É, de verdade, o verbo intervir. Tranquilo? Quer reforço? Acompanhe comigo. Veja vi e seus derivados. Primeiro, note que esses verbos, o verbo vir, por exemplo, ele tem derivados. Veja que de vir nasce convir, nasce desavir-se, nasce intervir, nasce provir. Isso é muito interessante. Por quê? Porque um verbo dá origem a outro. É a famosa derivação prefixal. Leia novamente. O com mais vir, o des mais vir, o inter mais vir e o pró mais vir. Veja, você está diante de verbos formados pelo processo de derivação prefixal. Vamos conjugá-los então no pretérito perfeito do indicativo e você vai ver que do verbo vir, eu vim, tu vieste, ele veio. Então, do convir é o com mais veio, naturalmente conveio. Do desavir-se é o veio. Veja como se repete o veio, naturalmente com o desaveio. Percebeu agora como fica fácil? Você tem uma matriz, eu vim, tu vieste, ele veio. Esse veio, então, vai se unir com inter e formar a palavra interveio. O mesmo veio vai se unir com o pró e formar a palavra proveio. Quando você olha com essa separação do prefixo e do verbo primitivo, aí tudo passa a fazer sentido. Concorda? Então vamos olhar um outro tempo muito cobrado, é o imperfeito do subjuntivo, aquele que combina com a ideia de condição, que você conjuga auxiliado pelo se. Vamos tentar? Se eu viesse, se tu viesses e se ele viesse. Pronto, essa é a palavra matriz, é a palavra primitiva. Agora coloque um com e você vai ter se ele, se ela conviesse. Percebeu como ficou fácil? Pegue novamente a matriz, viesse, e agora coloque o des. Naturalmente, desaviesse. Pegue a matriz, viesse, e coloque o prefixo inter, interviesse. A matriz viesse e o prefixo pró, e você terá a palavra proviesse. Pronto, na hora da leitura, você tem que mentalmente olhar para as duas partes da palavra, o prefixo e a palavra original. Quer outro reforço? Acompanhe comigo. O pretérito perfeito é o mais cobrado nas provas de concursos e vestibulares. Acompanhe comigo o verbo vir, só que agora tem que ser em voz alta. Preparado? Eu, bora lá? Eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes e eles vieram. Não ouvi. Isso só funciona em voz alta. Vamos novamente? Eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes e eles vieram. Então, agora que você tem, essas palavras são matriz, né? Agora que você tem as matrizes, agora eu quero que você diga em voz alta o verbo convir. Você vai pegar o com e dizer, eu
convim, tu convieste, ele conveio, nós conviemos, vós conviestes e eles convieram. Está vendo? Está vendo como ficou fácil para você? Então vamos fazer a mesma coisa com o verbo desavir. Nós temos a matriz e vamos colocar o des, que é prefixo, mais o a, que é a vogal de ligação. Acompanhe. Eu desaviem, tu desavieste, ele desaveio, nós desaviemos, vós desaviestes e eles desavieram. Percebeu? Mais um. Vamos pegar o intervir, campeão de provas de língua portuguesa. É o inter, mais vim, mais vieste. Vamos em voz alta? Eu intervim, tu intervieste, ele interveio, nós interviemos, vós interviestes e eles intervieram. Perfeito, não é? E por último, vamos pegar o verbo provir, também muito presente em prova de língua portuguesa, e aplicar a nossa regrinha da matriz mais o prefixo. Portanto, eu provim, tu provieste, ele proveio, nós proviemos, vós proviestes e eles provieram. E assim você aprendeu a conjugar uma sequência, uma quantidade bem grande de verbos, todos derivados do verbo vir. Tranquilo? Olha, nossas aulas, você já descobriu, elas são simples, são eficientes e você tem à sua disposição todo o nosso conteúdo, todas as nossas videoaulas gratuitamente. Quer nos ajudar? Basta inscrever-se no nosso canal no YouTube. E o conteúdo pago não é uma mensalidade, você não tem aquele compromisso mensal de pagar. É uma colaboração, é uma taxa única, simbólica, que você paga uma vez só por ano e tem acesso a todos os meus cursos, a todas as minhas aulas. Até o nosso próximo encontro.